Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica Individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscrever o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é acerca de um capítulo que eu abordo, ou um subcapítulo que eu abordo nesta obra da minha autoria, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Livre-arbítrio e hermenêutica é o tema que eu escolhi para hoje, que eu poderei chamar liberdade ou hermenêutica e liberdade. E eu então vou ler um bocadinho da obra para deixar as pessoas a refletir e também eventualmente estimular a curiosidade para quem quiser estudar a obra e adquirir um exemplar tanto em formato físico como em formato de e-book. Eu deixo depois na descrição do vídeo, deixo o link da obra. Quero também pôr a refletir filosoficamente acerca da nossa reação com as coisas que nos acontecem, com as novas informações, novas teorias, novas ideias, novas ideologias que vêm ter connosco e também como nós reagimos a elas, porque às vezes nós estamos mergulhados em preconceitos, estamos com apegos e bloqueios intelectuais e não nos abrimos para entender novas ideias, mesmo de forma inconsciente. E às vezes nós acreditamos profundamente que algo não tem lógica ou precipitamos a considerar que às vezes aquilo que nós não conhecemos quase, que não tem lógica, que não tem sentido e que é um absurdo, às vezes precipitamos a colocar, a fazer o juízo lógico diante de coisas que nós às vezes no fundo, se formos a refletir bem, nós não conhecemos. É só por causa de preconceitos, por causa dos nossos apegos e bloqueios intelectuais. Nós às vezes queremos tanto continuar a pensar da mesma maneira que não reparamos como reagimos hermeneuticamente. E para quem não estiver familiarizado com a palavra hermenêutica, posso substituir pela palavra interpretação. Portanto, nós às vezes reagimos de forma inconsciente, distorcendo, denegrindo assuntos, ideias, teorias, ideologias, às vezes que nós não conhecemos nem compreendemos bem, só porque nós, a prioristicamente, de forma inconsciente, queremos continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, a nossa liberdade acaba por ficar condicionada. Eu agora vou ler um bocado. Depois poderei fazer uma pequena reflexão, mas o importante é pôr-nos a pensar acerca de... para nós conhecermos melhor os nossos comportamentos, às vezes inconscientes, como acontece as nossas interpretações. Então, hermenêutica, o capítulo hermenêutica e livre-arbítrio. Hermenêutica é também uma questão de escolha. E se é uma questão de escolha, não dependendo totalmente disso, é também uma questão de contingência. Claro que nem todas as pessoas que escolhem verdadeiramente compreender algo assim o conseguem na imediatidade. Mas se não escolherem, não conseguirão. Quando falo nos princípios fundamentais da reação hermenêutica, o compreensivo, o denigrativo e o de fuga, falo nas escolhas mais básicas que poderão ser realizadas, mas que mesmo que de forma inconsciente. O que sublinha a importância de se colocar na mesa da hermenêutica a questão da escolha. Uma escolha que deverá fazer-se vontade. Diante de um objeto hermenêutico, pode escolher ou não dar atenção a ele. Pode escolher ou não ter vontade de o compreender. Pode escolher ou não dar-se ao trabalho de o tentar compreender. A compreensão de algo nem sempre é imediata. Por vezes implica muito trabalho, implica muito tempo e dedicação, muito estudo e investigação. Ora, atividades que precisam de ser escolhidas. Há objetos interpretativos que poderão ser imediatamente compreendidos, mas também há objetos interpretativos que exigem muita mediação hermenêutica e empírica. Por norma, dá mais trabalho compreender algo do que fugir ou denegrir. Além da dificuldade que poderá existir para a adequada compreensão de algo, ainda se acresce a dificuldade da hipotética necessidade de mudança no sistema de crenças que poderá surgir. Se interpretar algo poderá dar muito trabalho, ainda mais dará a sua adequada compreensão. Nem sempre é fácil escolher interpretar, muito menos escolher procurar compreender. O exercício hermenêutico para a adequada compreensão de algo pode provar a necessidade de uma grande exigência hermenêutica, o que poderá exigir muito trabalho hermenêutico. Por tudo isto é que é mais fácil a precipitação hermenêutica que eu falo. Eu falo acerca deste conceito de precipitação hermenêutica nesta obra também. É mais fácil a preguicite intelectual aguda e crónica. É mais fácil não compreender. Porque é mais fácil o comodismo de quem não se dá ao trabalho. Para as pessoas que vivem com apegos e bloqueios intelectuais, para as pessoas que vivem com conservadorismos intelectuais, entre aspas, e que olham para a diferença como se fosse imediatamente inferior e errada, claro que será mais fácil não se darem ao trabalho de compreendê-la. Até lhes dá mais jeito.
Dá-lhes mais jeito não escolherem dar só trabalho para algo que poderá mostrar-se desconfortável. O adequado exercício hermenêutico. Depois isto continua. Para quem estiver interessado em estudar esta obra ou compreender ou ler o resto, pode adquirir o exemplar em formato digital ou em formato papel. Porquê é que eu quis ler esta parte da obra? Da filosofia aplicada à consciência e felicidade. Começa com uma desconstrução da consciência para nós percebermos como funciona a nossa consciência e de que forma é que nós poderemos estar condicionados no caminho para a felicidade. Portanto, isto aplica-se à nossa relação com a ciência, com o conhecimento, no sentido geral, uma filosofia da ciência e do conhecimento, uma epistemologia e uma filosofia da consciência, mas também se aplica à felicidade. Porque nós estarmos condicionados dentro da nossa consciência e não temos abertura consciencial, mesmo que de forma inconsciente, uma pessoa pode ser uma profunda intelectual, erudita, e estar profundamente bloqueada, com bloqueios e apegos intelectuais. Às vezes uma pessoa está mergulhada em preconceitos, a pessoa não se abre para compreender as coisas que estão à nossa volta. Às vezes uma pessoa só distorce, só denigra, só cria juízos lógicos, precipita-se a considerar que algo não tem lógica, mas por vezes é muito fácil considerar que algo não tem lógica quando não se compreende a lógica desse algo. Estão a compreender? Só que às vezes uma pessoa não admite a própria ignorância. A pessoa não admite que não sabe o suficiente sobre alguma coisa para andar a criar juízos lógicos, para andar a considerar que não tem lógica, que é um absurdo, que não tem sentido. Estão a compreender? E é isso que nós fazemos muitas vezes quando temos apegos e bloqueios intelectuais. Fechamos o nosso sistema de crenças, tudo o que é igual a ele, uma pessoa aceita, uma pessoa valoriza, e tudo aquilo que de alguma maneira é diferente ou aparenta ser diferente, uma pessoa entra em conflito. Uma pessoa ou foge, por isso é que eu falei nos 3 grandes reações hermenêuticas ou interpretativas, que acontecem de forma consciente, ou o princípio compreensivo, que uma pessoa tenta compreender, ou o princípio denigrativo, que uma pessoa denigra, como uma pessoa mexe com o sistema de crenças, provoca desconforto intelectual, a pessoa prefere distorcer do que admitir a possibilidade de algo que está certo e assim ter de colocar em causa o próprio sistema de crenças, ou uma pessoa foge. Uma pessoa passa a vida a fugir de todos os assuntos diferentes, ou contrários ou diferentes do próprio sistema de crenças. Isto acontece com muita frequência, mesmo diante de intelectuais, pessoas profundamente inteligentes. Basta que tenham apegos e bloqueios intelectuais. E porquê é que eu estou a falar acerca disto? Porque há uma grande relação entre liberdade e hermenêutica, liberdade de interpretação. A liberdade enquanto uma condição ontológica, eu naturalmente escolho todos os dias, portanto a escolha faz parte do ser, de uma maneira ou de outra, mas liberdade enquanto contingência, em que eu posso ou não escolher fazer uso da minha própria liberdade, mesmo interpretando as coisas. E há pessoas que simplesmente, por muito inteligentes que sejam, eruditas, muita cultura, conhecendo o que é que acontece com os preconceitos, como é que eles se originam e o que é que eles causam, há pessoas mesmo com conhecimento disso, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais, as pessoas não escolhem fazer uso dessa liberdade para compreender algo. Só porque, às vezes, compreender algo, conhecer algo, pode obrigar uma pessoa a repensar o próprio sistema de crenças. Algumas ideias que uma pessoa lá tem no sistema de crenças, algumas crenças, é que uma pessoa, ao conhecer algo, poderá ser obrigado a colocar em causa. E como uma pessoa não quer colocar em causa, mais vale ou fugir desse algo, dessa nova ideia, nova teoria, nova ideologia, nova informação, novo conhecimento, ou fugir de algo. Uma pessoa passa a vida a fugir, não quer saber do assunto, é melhor esconder. Muitas vezes até foge, mas ao mesmo tempo acha que não tem sentido nenhum. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. A pessoa tem um preconceito que dá jeito, que é confortável esse preconceito. A pessoa, como é desconfortável admitir a possibilidade de algo estar certo, algo que, se ao estando certo, uma pessoa tem de colocar em causa o próprio sistema de crenças, mais vale fugir e criar a ilusão de que é errado. Mesmo não conhecendo. Às vezes uma pessoa pergunta o que é que sabe acerca do assunto e a pessoa não sabe nada. A pessoa tem preconceitos. A pessoa criou a ideia confortável que algo é errado só porque a ideia de estar errado, alguma coisa, seja o que for, poderá colocar em causa a convicção profunda de que uma pessoa tem de algo estar certo, entre aspas. Sem estarmos aqui em julgamentos certos ou errados. Estão a compreender? Então, ou uma pessoa foge, fazendo uso da liberdade para interpretar, ou uma pessoa foge, ou uma pessoa distorce, com a falácia do espantalho. Distorce um argumento para o tornar mais facilmente refutável. Estão a compreender? Em vez de procurar compreender as coisas tal como elas são. E é para isso que deve servir a hermenêutica. A ciência da interpretação para a compreensão. O grande objetivo da hermenêutica é compreender, mesmo que seja desconfortável compreender alguma coisa. Mesmo que seja desconfortável conhecer, e conhecimento como condição de possibilidade de compreensão, conhecer para poder compreender. Estão a perceber? Portanto, a nossa liberdade, nós estamos sempre a fazer uso dela de uma maneira ou de outra, o nosso livre-arbítrio.
E agora, como é que nós usamos? Porque fazer uso da própria liberdade, quando estamos a interpretar ou a procurar conhecimento no universo, seja o que for, no nosso dia a dia, por vezes não é confortável. E às vezes é mais fácil continuar a pensar da mesma maneira. Às vezes uma pessoa fica com uma escravidão inconsciente, por causa dos bloqueios e apegos intelectuais. É mais fácil não pensar, é mais fácil não procurar conhecer, é mais fácil não procurar compreender coisas novas, diferentes, insólitas, inusitadas e irreverentes. Estão a compreender? É mais fácil continuar na mesmice. Por isso é que às vezes a pessoa abdica da própria liberdade intelectual, porque é mais fácil continuar a pensar da mesma maneira. Mesmo que a pessoa esteja infeliz dessa maneira. Mas é confortável, a pessoa habituou-se. E o nosso ego é um sistema de sobrevivência que nos faz fugir da dor e da morte, a pessoa habitua-se e fica sempre a fugir de assuntos novos e diferentes. E sempre que aparece um assunto novo, diferente, insólito, inusitado, seja o que for, uma pessoa ou foge do assunto, porque ele poderá trazer conhecimentos que obriguem a colocar em causa o próprio sistema de crenças, ou uma pessoa foge, ou uma pessoa distorce. Com preconceitos, uma pessoa distorce para o tornar mais facilmente refutável. Então a pessoa já não vê o objeto da nova teoria, nova ideia, nova ideologia que nos possa aparecer, minimamente tal como é. Uma pessoa já vê uma distorção, uma pessoa já vê uma denigração, uma pessoa vê algo que não é, uma pessoa criou uma fantasia, uma ilusão acerca desse objeto interpretativo, pode ser seja o que for, porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Então, ou uma pessoa foge do objeto, da nova teoria, nova ideia, nova ideologia, seja o que for, ou uma pessoa foge, ou uma pessoa cria uma ilusão acerca desse objeto para que essa ilusão, uma ilusão normalmente confortável. Onde reparar que as ilusões que uma pessoa cria acerca do objeto, para a própria consciência tem de ser confortável. Porque essa é a ideia. Continuar a pensar da mesma maneira. Continuar no conforto intelectual. Mesmo que uma pessoa abdique da própria liberdade intelectual para pensar. E às vezes uma pessoa estando infeliz. Porque às vezes uma pessoa pode estar a fugir de algo, pode estar a distorcer algo que poderia trazer felicidade. Que poderia trazer muita felicidade se uma pessoa decidisse envolver-se, conhecer, compreender e aplicar por alguma razão. Só que uma pessoa foge, uma pessoa não se abre, e se uma pessoa estiver infeliz, a pessoa fica fechada num círculo vicioso de infelicidade. A pessoa está infeliz e não se abre para novas ideias. Continua ali, com as mesmas escolhas, com a mesma ignorância que causa a felicidade, e não se abre para novas ideias, novas teorias, novas ideologias, novas formas de pensar, novas filosofias. E como não se abre para novas filosofias, a filosofia que a pessoa está a viver, mesmo que de forma indireta, inconsciente e implícita, está a causar infelicidade, a pessoa não a muda, a pessoa não coloca em causa o próprio sistema de crenças e o próprio sistema de escolhas, e continua infeliz porque não se abre para novas ideias, por causa da forma como está a realizar a sua consciência, por causa da liberdade que não está a realizar na sua consciência. E a liberdade que uma pessoa está a abdicar. Como? De forma inconsciente. Portanto, isto é uma filosofia da consciência, mas uma filosofia do inconsciente também. Estão a compreender? Portanto, compreender como funciona a nossa consciência, de uma maneira ou de outra, filosoficamente e não só, é importante para a nossa felicidade e também para a nossa relação simples e básica com o conhecimento, com a informação, mas principalmente com a nossa ignorância. Eu tenho uma obra, Filosofia da Ignorância, publicada no ano 2020, neste ano, em que eu falo acerca da ignorância, de mil e uma formas. Portanto, se quiserem continuar, se quiserem aprofundar estes conhecimentos, obra Filosofia da Ignorância, da minha autoria, eu deixo o link. Eu também dou 3 cursos, um Individuologia, todo totalmente online, um Individuologia que é pela APAEF, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, totalmente online, Filosofia e Felicidade, que eu também deixo a descrição com os links no vídeo, na descrição do vídeo, e Filosofia aplicada à consciência e felicidade, onde eu abordo uma data de conceitos filosóficos, exatamente filosofia aplicada à consciência e felicidade. O de filosofia e felicidade abordo, é para o público em geral, em termos terapêuticos, é mais importante, porque quem não quiser aprofundar tanto conceitos específicos da filosofia, ou que eu criei, muitos deles que estão aqui na obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, eu recomendo o estudo, que se façam o curso Filosofia e Felicidade. Eu deixo os dossiês pedagógicos, os links para os dossiês pedagógicos, em que eu falo acerca do curso, eu explico o curso na descrição do vídeo. Portanto, espero que esta reflexão tenha sido importante para vocês. Sejam felizes, subscrevam o canal, comentem, partilhem, se acharem que este vídeo possa ser importante para alguém, ajudem a divulgar. Podem contribuir para o canal, eu deixo o IBAN ou o NIB, ou a referência bancária, na parte do vídeo, do canal no YouTube, em que eu falo acerca dele, em que eu explico, eu apresento o canal no YouTube. Quem gostar do meu trabalho, ou quem quiser apoiar ou contribuir para a sustentabilidade e crescimento, pode fazer doação. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.